Olá pessoal, aqui é o professor Juliano de Física e nessa aula a gente vai falar sobre as formas de propagação do calor. Existem três formas apenas para a propagação do calor, pessoal. Existe a condução, a convecção e a irradiação. Então, para tomar como exemplo e para eu explicar rapidamente o que a gente vai estudar nos próximos slides, eu coloquei essa figura aí. É uma panela que está em cima de uma fonte térmica e alguém está segurando. Você acha que vai queimar a mão ou não? Bom, a fonte térmica que está embaixo da panela não precisa estar em contato direto com a panela. Ela emite energia na forma de irradiação. O líquido vai receber, o líquido que está dentro da panela, vai receber essa energia térmica, né? E vai transmitir através de um ciclo, por causa da diferença de densidade entre o líquido mais quente e o líquido mais frio. Mas a energia também pode ser transmitida através da condução, do calor de partícula por partícula até chegar na minha mão. Então essas são as três formas que a gente vai estudar nesses próximos slides. A irradiação, a convecção e a condução. Vamos começar pela condução, que como eu disse para vocês, é aquela que vai acontecer de partícula a partícula. E para isso estou colocando um cilindro aí na tela para vocês e vou dar uma ampliada nas partículas desse cilindro. Estou colocando 4 partículas ampliadas para indicar que vai acontecer uma transmissão de energia de partícula a partícula, tá certo? E aí, se alguém estiver segurando essa barra, obviamente, olha na figurinha aí, vai queimar a mão, né? Então, como esse rapazinho que está segurando a barra de ferro, coloca em cima de uma fonte térmica e chega um momento que ele não aguenta segurar mais, né? Isso é condução, pessoal. Então, no nosso caso, eu vou colocar uma fonte térmica aqui. A gente vai ter, portanto, uma temperatura inicial próximo da chama maior que a temperatura final, né? Então, vou até colocar aqui, ó, o TI, que é a temperatura inicial, ela é maior que a temperatura final, portanto, o fluxo de calor vai acontecer da região de maior temperatura para a região de menor temperatura, percorrendo nesse cilindro esse comprimento, né? Que é a espessura do cilindro. Se a gente imaginasse uma parede, pessoal, a gente poderia imaginar a seguinte situação, ó. Aqui eu tenho um lado da parede, atrás eu tenho outro lado da parede. Aqui a gente teria o comprimento L, que seria a espessura da parede, e aqui a área, por onde o fluxo de energia vai passar. Então aqui a gente vai ter um fluxo térmico saindo, né, pessoal, da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. A área interfere no processo de transmissão? Pensa um pouquinho, eu acho que você tem a resposta. Quando a gente tem uma área muito pequena, o fluxo é pequeno, a área para ele passar é pequena, né? Se você aumenta a área, você facilita o fluxo, portanto, o fluxo de calor é diretamente proporcional à área por onde vai passar. Agora, se eu aumento a espessura, eu vou dificultar, né? Eu vou fazer o fluxo percorrer uma distância maior, transmitindo energia por uma quantidade maior de partículas. Eu vou dificultar a propagação desse fluxo. Portanto, o comprimento, a espessura, é inversamente proporcional ao fluxo. Deu para perceber? Aumenta o comprimento, diminui o fluxo. Diminui o comprimento, aumenta o fluxo. Inversamente proporcional. E a temperatura interfere? Bom, a temperatura em si não, mas a diferença de temperatura entre a posição inicial até a posição final dessa transmissão vai interferir. Imagina você no inverno, quando a diferença de temperatura entre o ambiente e o seu corpo aumenta. Você perde mais energia para o ambiente e o seu organismo, entendendo que está perdendo mais energia, ele pede para você se alimentar mais. E com comidas mais gordurosas, mais energéticas. Então é uma forma de você repor aquela energia. No inverno, você come mais, justamente por causa do aumento da diferença de temperatura, ou seja, por causa do aumento do fluxo. Então aqui, se a diferença de temperatura ela for muito grande, o fluxo vai ser grande, portanto, uma relação diretamente proporcional de novo. Então eu já posso afirmar que o fluxo é diretamente proporcional à área
diretamente proporcional à diferença de temperatura e inversamente proporcional ao comprimento. Eu já ensinei nas aulas anteriores você encontrar o valor do fluxo. O fluxo ele é determinado pela quantidade de calor que vai passar de uma região para outra, em trânsito, né, de uma região para outra, dividido pelo intervalo de tempo, que no sistema internacional a gente mede em joules por segundos, que por aí, grosso modo, a gente pode dizer que isso aqui seria o watt, lembra? O watt é uma unidade de medida de potência, no caso seria potência térmica, não fluxo, mas muitos vestibulares trazem esse joule por segundo do fluxo de calor como watt. Tá? Então a gente pode usar, vamos pensar, watt, joule por segundo, watt, joule por segundo, tá certo? Agora, chegou um cara, um jovem físico, estudante desses fluxos de calor, chamado de Fourier, e elaborou uma outra equação, além dessa, para calcular o fluxo. Dependente de quem? Desses parâmetros que eu acabei de falar para vocês. Da área, do comprimento e da diferença de temperatura. E ele montou uma equação que hoje a gente conhece como equação de Fourier. O fluxo é diretamente proporcional à área, diretamente proporcional à diferença de energia e inversamente proporcional ao comprimento. Nesse experimento mental que a gente acabou de fazer. Mas a pergunta é, o material também interfere nesse fluxo? A resposta é sim. Existem materiais que são melhores condutores do calor? Tem materiais que dificultam mais, né? Por exemplo, o gelo, ele é péssimo condutor de calor. E lá, nas regiões polares, onde existem os iglus, a morada, né, das pessoas que vivem lá, a gente tem o iglu feito de gelo, mantendo uma temperatura super confortável de 0, -1 graus Celsius. Aí tu fala assim, poxa, mas -1 é confortável? Perto da temperatura de fora que é -40? Pensa bem. Então o gelo, ele é mau condutor de calor. Agora, as superfícies metálicas geralmente são bons condutores de calor. Daí o motivo das panelas serem feitas de metal para facilitar a troca de calor, né, pessoal? Com exceção da panela de pedra, típica de restaurantes mineiros, onde a comida é colocada para ficar quente por mais tempo em cima do fogão. Então o material interfere? Sim, interfere. E quem é que vai representar o material nessa relação? O K. Deixa eu ver se eu pus aqui, não pus. Ele é chamado de coeficiente de condutividade térmica. Coeficiente de condutividade térmica. Pessoal, esse coeficiente é tabelado? Sim, é tabelado. Precisa memorizar? Não, não precisa memorizar. Agora a equação você tem que conhecer. Mas não é uma equação tão difícil assim, né? Então, o fluxo é diretamente proporcional ao coeficiente do material, à área e à diferença de temperatura. E inversamente proporcional ao comprimento. Certinho? Muito bom. Próxima transmissão do calor que acontece por deslocamento de massas de fluidos, é chamado de convecção. Como é que funciona a convecção, pessoal? Convecção muito comum no aquecimento dos líquidos, né, como eu mostrei na primeira figura. Agora, a água dentro de uma chaleira também, em cima de uma fonte térmica, dentro de uma geladeira que tem congelador interno, né? Como é que acontece isso? Então, por diferença de densidade. Na chaleira, por exemplo, na região onde a temperatura é maior, o volume de líquido aumenta. Ele é aquecido. Então, aumentando a temperatura, o volume aumenta, a densidade diminui. Então, quando a densidade diminui, amiguinho, ó, aquilo que é quente sobe, né? Então, dá para ver isso aqui, nessa parte interna da panela, que você está vendo a água quente subir. Só que chegando em cima, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, ela empurra aquela água que estava em cima, que está uma temperatura menor, para baixo, a água que desceu esquenta, sobe de novo e assim
forma o ciclo que a gente chama de ciclo de convecção. Vou chamar aqui, ó, isso aqui é chamado de, ó, subiu, desceu, ciclo de convecção. Então, acontece deslocamentos de massas de fluidos, e aqui o fluido eu estou entendendo como sendo material líquido ou material gasoso. Tá certo? É o que acontece dentro da geladeira, né? O ar frio, ele desce, empurra o ar quente para cima, que esfria, que desce, que esfria, que desce, formando esse ciclo de convecção. Tá certo? Isso acontece com ar-condicionado também. Qual é o melhor lugar da gente colocar um ar-condicionado? Pessoal, em cima ou embaixo? Em cima, né? Porque o ar frio do ar-condicionado desce, empurrando o ar quente para cima para formar o ciclo de convecção. Onde é melhor colocar um aquecedor? Em cima ou embaixo? Embaixo, porque o ar quente sobe, empurrando o ar frio para baixo, formando o ciclo de convecção. Olha que interessante. E outra coisa interessante também, né? Aqui o que a gente tem é uma dinâmica das correntes de convecção do manto terrestre. Isso acontece frequentemente, principalmente em erupções vulcânicas. Então o que acontece é que a lava quente sobe, a lava fria desce. A lava quente sobe, a lava fria desce, e assim por diante, formando também lá um ciclo de convecção. Então a gente pode pensar desde o movimento da água dentro do líquido, e aliás, você sabe por que faz bolinhas quando o líquido é aquecido? Porque quando o líquido sobe, quando a água sobe, a tendência daquela água que está em movimento é continuar em movimento. E ela sobe tão rápido quando está em ebulição, que ela extravasa um pouquinho a superfície do líquido, formando aquelas bolinhas em cima. Então a gente pode pensar no aquecimento, né? Desde uma quantidade de líquido até uma corrente de convecção do nosso manto terrestre. Legal, né? Muito bom! A terceira forma de propagação do calor é a irradiação. A irradiação, ela acontece através de ondas eletromagnéticas, né? Como é que a energia do Sol chega na Terra? Como é que você faz um churrasco? Como é que você esquenta a mão numa fogueira? E já percebeu que na fogueira, quando você chega próximo, a parte da frente, ela tá bem quentinha, mas a parte de trás tá fria. E aí você tem que dar uma viradinha para esquentar atrás também. Sacou a ideia? Por quê? Porque a radiação ela chega diretamente no seu corpo pela frente. Ela não consegue contornar o seu corpo. E é isso que acontece com um churrasco. Colocou uma carne para fazer, irradiação tá cozinhando a carne. Essa parte aqui ela fica crua. Aí você tem que dar uma viradinha na carne para dar uma homogeneizada nesse cozimento, né? Para assar de forma homogênea a carne que está em cima do fogo. Porque senão não assa. Porque o ar é péssimo condutor do calor. Ele não conduziria o calor por condução até a carne. Tem que ser por ondas eletromagnéticas, tem que ser por irradiação. Então a luz, ela tem que chegar... A irradiação, né, que geralmente é infravermelho, ele chega na parte de baixo da carne e é só ali que ele vai esquentar. Ele não consegue contornar a carne. Tá vendo? A luz que vem do Sol, ela vem por irradiação. Todas as energias, ultravioleta, infravermelho, ondas de rádio que vêm do Sol, vêm através de ondas eletromagnéticas. Então olha aí que bonito. E aí a Terra absorve parte dessa energia? Sim, para fazer o efeito estufa. Quem disse que o efeito estufa não é importante? A temperatura da Terra, em média, é próxima de 15 graus Celsius por conta desse efeito estufa. Se a Terra não tivesse atmosfera, ou seja, gases para fazer esse efeito estufa, provavelmente a temperatura seria muito baixa, como é em Marte. Marte tem uma atmosfera rarefeita, baixíssima pressão. Praticamente não tem atmosfera, vamos pensar assim. E a temperatura média lá é cerca de 80 graus Celsius negativo. Por quê? Porque não tem efeito estufa. Tá certo? Agora, o excesso de efeito estufa é bom? Não. O excesso de efeito estufa provoca aquecimento na superfície da Terra, né? Isso é ruim. Então ela absorve energia, reflete energia, essa dinâmica é constante, tá certo? Aí, ó, do efeito estufa, então quer dizer, parte da radiação consegue passar, né? Tá aqui,
parte da radiação consegue voltar, ser refletida, mas aquela que é refletida pelos gases atmosféricos, né, responsável por esse efeito estufa, é refletido de volta para a Terra e provoca um aquecimento. O ruim, pessoal, ó, é o excesso do efeito estufa provocado pelos gases poluentes das indústrias, né? Dos carros e assim por diante. Bom, aí teve um cara que teve uma super ideia, né? Ele falou assim, e se eu construir uma garrafa que impeça a condução, a convecção e a irradiação? E aí hoje a gente chama esse vaso, pessoal, essa garrafa, de vaso de Dewar ou garrafa térmica, tá certo? Então dentro da garrafa térmica a gente tem um vaso espelhado dos dois lados e com uma camada de vácuo dentro, né? Então estou mostrando aqui para vocês. Então a gente teria aqui o espelhamento dessa camadazinha, ó, por fora e por dentro, e aqui dentro, ó, a gente não tem ar, tira o ar, a gente faz vácuo, né? O que vai acontecer, pessoal? Como eu não tenho ar dentro das lâminas que são espelhadas, a gente não tem partículas para fazer condução e convecção. Então o vácuo ele vai impedir a condução e a convecção, né? Que precisa de partículas para acontecer. E o espelhamento ele vai impedir a irradiação, porque ela vai tentar sair ou entrar da garrafa, lembra que é espelhada dos dois lados, ela vai tentar sair ou entrar e não vai conseguir, ela vai ser refletida por essa parte espelhada. Tá certo? Então o infravermelho ele não consegue passar, né? O calor ele não consegue passar através de ondas eletromagnéticas. Tá certo? Tudo bem? Então o vácuo impede a condução e a convecção e a parede espelhada impede a irradiação. Está feito o vaso de Dewar. Beleza, pessoal? Muito bom! Olha que aulinha fácil, que aulinha teórica, uma equação apenas para a gente fazer a aplicação. E é um assunto constante, frequente nos melhores vestibulares do país e no Enem. Tá certo? Então, se eu fosse você, eu estudaria bem esse assunto para se preparar muito bem para as provas que virão nos próximos meses. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e ó, até mais. Tchau, tchau!